Amém, irmãos? Bom, dito isto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Essa vai ser a base bíblica para nós refletirmos essa noite. O tema dessa ministração, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração é a mente de Cristo em nós. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, todos nós nascemos, crescemos e vivemos. Isso quer dizer que em nossas vidas existe um contexto. Eu tenho certeza que ninguém aqui chegou a essa igreja por um acaso. Não, você tem um histórico, você tem uma vida. E recebemos muitas vezes muitas coisas através da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, sentimos, foram aprendidos ao longo da nossa vida. Nós recebemos ao longo das nossas vidas uma poderosa herança hereditária. Ou seja, somos influenciados pelas pessoas que vivem conosco, somos influenciados pelo ambiente em que nós vivemos, às vezes o nosso trabalho, às vezes os nossos amigos, os bairros, a família, enfim, tudo isso influencia muito. A cultura que nos cerca, ela acaba influenciando muito a nossa vida. E tudo isso, essa influência, esses valores que nós recebemos, pode criar em nós princípios e pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. Nós, muitas vezes, acabamos tendo determinados pensamentos que vão completamente o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Isso muitas vezes faz com que as pessoas que têm o contato com a palavra pela primeira vez acabam achando impossível cumprir os princípios da palavra de Deus. Porque pensa comigo, a pessoa vem de uma cultura onde ela está sendo influenciada, pensamentos que vão contrário à palavra de Deus. Quando ela se depara com a palavra, os princípios que a palavra vai nos ensinar ficam muito distantes para essa pessoa. Normalmente a pessoa pensa assim: eu não vou conseguir, é impossível viver uma vida com Jesus da forma como eles estão querendo que eu viva. Então, irmãos, a nossa mente, a nossa psique, ela é o campo de batalha espiritual. A nossa mente foi projetada para armazenar tudo, desde o nosso nascimento até a nossa morte. É um grande HD com milhares de gigabytes, aonde nada passa despercebido. A nossa mente grava tudo, tudo mesmo. Cada situação, cada paisagem que passa pelos teus olhos, tudo é gravado na nossa mente. E para que ela consiga gravar todas essas coisas durante a nossa vida, a nossa mente foi dividida em 3 grandes estruturas. Eu quero explicar um pouquinho isso para a igreja, para a gente poder refletir depois sobre o versículo de Paulo aos Filipenses. Essas estruturas são chamadas consciente, pré-consciente e inconsciente. O que é o consciente? O consciente é isso aqui que nós estamos vivendo.
você sabe aonde está, você sabe o que está acontecendo, você agora está tendo uma visão, um panorama, isso é o seu consciente. A mente está gravando isso. O que é o pré-consciente? O pré-consciente é aquilo ali que de repente você vivenciou durante hoje de manhã, ontem à noite, ontem à noite, até onde você consegue lembrar. É pré-consciente, até onde você consegue ter acesso na sua memória. Isso se chama pré-consciente. Aquilo que você não está vivendo no presente, mas acabou de viver e consegue se lembrar. E tem o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que você já vivenciou, desde quando você nasceu, desde quando você era um bebezinho. Você sabia que você tem armazenado no seu inconsciente tudo aquilo que você viveu? Tudo aquilo que você já passou, está tudo armazenado no seu inconsciente. E sendo tão grande e misteriosa, tão complexa a nossa mente, ela acabou se tornando um alvo para Satanás investir contra as nossas vidas. Efésios 6, a partir do versículo 10, vai mostrar para a gente que existe uma armadura para nós nos protegermos. Ali tem vários itens. Tem o cinturão da verdade, a couraça da justiça, tem as sandálias de prontidão para o evangelho da paz, tem o escudo da verdade, a espada do Espírito e tem o capacete da salvação. O capacete da salvação é o que protege a nossa mente das investidas de Satanás. As pessoas acham que as investidas de Satanás acontecem primeiramente no coração. Não. A Bíblia diz que o coração nós devemos guardá-lo, mas a mente nós devemos protegê-la. Por quê, irmãos? Porque a investida do maligno primeiramente vem na tua mente. E você tem uma questão de milésimos de segundos para conseguir filtrar esse pensamento antes que ele desça para o seu coração. Como é que é isso, pastor? Filtrar o pensamento? Sim, nós temos total controle dos nossos pensamentos. É aquela história, o pássaro pode até pousar na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Então quando o pensamento vem e você detecta que é um pensamento que entristece a Deus, você tem que filtrar ele imediatamente e não deixá-lo descer para o seu coração. Porque se ele descer para o seu coração, ele vai se tornar uma prática. Como filtrar o pensamento? Bom, os nossos pensamentos devem ser filtrados através da palavra de Deus. Os nossos pensamentos devem ser filtrados através daquilo que Jesus nos ensinou. Paulo vai dizer: tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, se existe alguma virtude ou algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. O pensamento, irmãos, ele é muito importante. Nós temos que tomar todo cuidado com ele. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, que nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. O que é cativo? Cativo é prisioneiro. Nós devemos deixar os nossos pensamentos aprisionados na obediência de Cristo. Quer ver como os pensamentos são importantes? Eu vou provocar a igreja agora a pensar. Olha só, se você pudesse se alimentar dos seus próprios pensamentos, os pensamentos aí que você teve talvez durante a semana, se você pudesse se alimentar desses pensamentos, o seu espírito, aquilo que te liga a Deus, ele seria nutrido ou ele seria envenenado? Não precisa responder. Eu gostaria que você somente refletisse. Se você pudesse se alimentar
dos teus próprios pensamentos, os pensamentos que você teve durante a semana, o seu espírito, aquilo que te religa a Deus, ele seria nutrido ou ele seria envenenado? Olha só, se nós pudéssemos conectar um cabo em você e projetar esses pensamentos aqui no telão para toda a igreja ver, você se sentiria orgulhoso ou você se sentiria envergonhado? O que é que você tem pensado, querido? O que é que tem dominado os teus pensamentos? Quais têm sido as fantasias que você tem permitido ocupar a sua mente? Qual área dentro da sua mente você está resistindo para entregar para o Senhor? Olha só, com Jesus, a mudança, ela acontece primeiramente no nosso interior e depois no exterior. Porque se nós mudarmos primeiro o interior, se nós mudarmos primeiro o exterior, para depois tentarmos mudar o interior, quando nós mudarmos o interior, o exterior não aguenta. Porque com Cristo, primeiro é aqui dentro. Com Cristo, primeiro é a nossa mente, depois o nosso coração. Ele vai formando estruturas em você, para que você possa suportar depois uma mudança exterior. A gente até consegue corrigir, através de uma cirurgia plástica, uma ruga, fazer um preenchimento em alguma coisa que está flácida. Sim, a gente até consegue, mas se nós não mudarmos, transformarmos primeiro o nosso interior, tudo isso vai cair por terra, tudo isso será em vão. É tão poderoso a transformação interna que Cristo causa em nós, que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, verso 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre deixa você bonito. Olha só, os médicos, cirurgiões plásticos, eles podem até transformar uma pessoa por fora. Muda isso, muda aquilo, e eu não tenho nada contra a cirurgia plástica, tá, irmãos? Também não vejo nenhum problema em relação a isso com a Bíblia. Porém, os médicos podem até conseguir transformar o exterior de uma pessoa, mas o brilho nos olhos, que a pessoa que entrega a vida para Jesus, que a pessoa que tem a mente transformada tem, esse nunca, médico nenhum vai conseguir reproduzir. Ele é diferente, irmãos. Esse brilho nos olhos só tem aquele que entregou a vida completamente para Jesus. Essa alegria que vem de dentro, que vem do Senhor, e ela aformoseia, transforma o nosso rosto, médico nenhum nesse mundo vai conseguir reproduzir. Isso só pode vir do Senhor. Então, irmãos, a importância dos pensamentos. Se nós não filtrarmos os nossos pensamentos, se nós não corrigirmos os nossos pensamentos, a gente vai viver como aquelas pessoas de Isaías 59, verso 2. Eu vou ler esse texto para os irmãos. Isaías 59, verso 2, é onde o profeta diz que as pessoas viviam tateando no escuro, completamente perdidas. O texto diz assim, ó: como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando no escuro, apalpamos como cegos que buscam um caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos os mais fracos. Sem a presença do Senhor, estamos como mortos. Irmãos, entre a nossa mente e o nosso coração existe um filtro.
E o nome desse filtro é Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele transforma você. Mas existem alguns passos práticos que nós temos que dar para recebermos de forma completa essa bênção do Senhor, essa transformação do Senhor. Um desses passos é a renúncia. Você vai ter que renunciar a algumas áreas da sua vida. Ah, pastor, mas eu entrego essa área, mas na minha área sentimental, eu não deixo Deus mexer. Na minha área sentimental, quem manda sou eu. Irmãos, eu vou dizer para vocês. Então o Senhor não cuida de área nenhuma da sua vida. Porque ou o Senhor é Senhor da sua vida, ocupando o trono do seu coração, ou em segundo lugar, Ele não fica. Por quê, pastor? Porque Ele é o soberano, porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ou Ele governa a sua vida, ou você vai viver como essas pessoas de Isaías 59, tateando. O que é tatear? Tatear é desligar todas essas luzes da igreja, a gente não enxergar nada e você procurar uma saída. Você vai fazer como? Você vai tatear, você vai tentar encontrar alguma coisa para encostar. É assim que essas pessoas viviam, completamente no escuro. C.S. Lewis, um dos maiores escritores, uma mente cristã, certa vez disse assim: vigie os seus pensamentos, eles tornam-se palavras. Vigie as suas palavras, elas tornam-se ações. Vigie as suas ações, elas tornam-se hábitos. Vigie os seus hábitos, eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, ele certamente apontará o seu destino. Todo ser humano nasce com duas opções de destino: ou ele será salvo, ou ele será condenado. Não existe outra opção, não tem outro caminho. E você vê que o escritor, movido aqui pelo Espírito Santo, diz que tudo começa onde? No campo emocional, nos pensamentos. Os pensamentos tornam-se palavras, as palavras tornam-se ações, as ações hábitos, os hábitos formam o caráter, e o caráter certamente apontará o seu destino. No reino de Deus, irmãos, não existe mudança externa se antes não houver uma mudança interna. Por isso, cuide, guarde, lance os seus pensamentos sobre a cruz de Cristo. Deixe o filtro da cruz filtrar todos os seus pensamentos, porque só assim você vai conseguir se proteger das investidas de Satanás. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que tem pessoas que às vezes lutam por semanas, meses, anos contra determinados pensamentos. Mas eu queria dizer para você, queridos, Jesus, Ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. Então, queridos, se você é uma dessas pessoas que luta contra os seus pensamentos, eu quero dizer para você que noites escuras não duram 24 horas, não duram. A Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela vem quando? Ela vem pela manhã. E depois dessa palavra que você está recebendo hoje aqui nessa igreja, a alegria, o amanhecer vai acontecer na sua vida, mas você precisa tomar posse disso. Você, muitas vezes sozinho, lutando contra os seus pensamentos, você acaba causando feridas em você. E eu vou dizer para vocês, a jornada fica muito mais cansativa sozinho. A jornada fica muito mais cansativa quando você tem feridas nos teus pés. A jornada fica insuportável. Você não precisa caminhar essa caminhada sozinho. Você pode abrir o seu coração primeiro para Deus,
Senhor, eu estou disposto a mudar, eu não quero ficar refém, prisioneiro dos meus pensamentos. E depois você pode abrir o seu coração para o seu pastor, para uma pessoa mais madura espiritualmente do que você. A Bíblia, ela é clara. Lá em Tiago 5,16, o Senhor vai nos ensinar que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns com os outros, nós recebemos o perdão de Deus e a cura para os nossos pecados. Então, irmãos, você não precisa batalhar essa batalha dos pensamentos sozinho. Você pode procurar ajuda. Agora você já está entendendo que os pensamentos que vêm na nossa mente, muitas vezes são pensamentos maus, pensamentos que entristecem a gente. Eu fiz um estudo essa semana passada. Sabe quantos pensamentos um ser humano tem por dia? Você faz ideia? Pensa aí, eu vou falar, mas pensa aí para a gente ter uma ideia de onde você chegou. O ser humano tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. Pensa bem, 3 mil, quase 3, 2 ponto alguma coisa, 3 mil pensamentos por hora, 50 pensamentos por minuto, 10 pensamentos por segundo. São muitos pensamentos, não são? Imagina, da hora que você acorda até o outro dia, quando completa 24 horas, mesmo dormindo, a nossa mente não para, ela continua trabalhando. Você vai ter cerca de 70 mil pensamentos. Quantos desses pensamentos são bons? Quantos desses pensamentos são ruins? A mente é um campo de batalha poderoso. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa vida. Nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Vocês sabiam que você deve cuidar dos seus olhos? Por quê, pastor? Porque os olhos, a Bíblia diz, eles são as janelas da alma, a candeia do corpo. Se o teu olho for bom, todo o resto será bom. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, certo? E o nosso olho enche o nosso coração. Sabe, irmãos, os irmãos homens, o primeiro olhar a gente não controla porque passa à nossa frente, mas o segundo a gente consegue controlar. O segundo a gente filtra ele diante da cruz de Cristo. Nós temos que tomar conta do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Nós homens temos mais problemas com aquilo que a gente vê. Nós somos atraídos pelo que vemos. As mulheres são mais atraídas por aquilo que elas ouvem. É um estudo, é um fato isso. Por isso, irmão, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Por isso, irmãs, vocês devem cuidar dos seus ouvidos, porque dependendo das palavras que você se autoriza a ouvir, elas vão descer e encher o seu coração. Deus está mandando eu falar com os homens ainda. O pai disse assim para o filho: filho, cuidado com os caminhos que você anda. O filho respondeu para o pai: pai, cuidado, Senhor, porque eu estou seguindo os seus passos. Homens, nós temos responsabilidades. Precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração, porque o Senhor designou responsabilidades para nós. Nós somos, através da Bíblia, tratados como reis, profetas e sacerdotes dentro da nossa casa. O rei governa, toma conta, dá a última palavra. O sacerdote, ele vem para servir, para ser útil, apoiar a esposa. E o profeta traz a palavra de Deus para dentro de casa. Guarda isso no seu espírito. Você é rei, profeta e sacerdote dentro da sua casa. Você é exemplo, você é espelho para os seus filhos. Irmãos,
O que tem dominado a sua mente? Quais têm sido as práticas que depois dos pensamentos você tem tido? É importante nós refletirmos sobre isso. Uma mente transformada, ela vai te ajudar a viver como um filho de Deus. Irmãos, para a igreja toda, você tem convicção que você é filho de Deus? Glória a Deus. Mas por que é que às vezes você vive então como se fosse um órfão? Por que é que às vezes você deixa de acreditar? Por que é que às vezes você desobedece fazendo aquilo que você sabe que vai prejudicar a sua vida? Por que é que nós somos assim? Porque nós temos que cuidar, guardar, proteger a nossa mente. Uma mente transformada vai ajudar você a desenvolver o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. O ministério de maneira conjunta, não de maneira individual. Ei, presta atenção, irmãos. Não existe ministério de maneira individual. É impossível isso acontecer. Por quê, pastor? Porque nós somos um corpo. E o corpo só trabalha de forma conjunta. Se você está tentando, desejando, praticando um ministério de forma individual, eu sinto dizer para você, você não faz parte do corpo, você é prótese. Porque se você for corpo, você vai trabalhar de forma conjunta com os outros integrantes do corpo. A mente transformada ajuda você a desenvolver esse ministério de forma conjunta. As maiores tempestades, irmãos, diferente do que as pessoas pensam, não acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. E você, mais uma vez eu reforço, não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. Uma mente transformada vai mudar. Olha que poderoso isso que Deus colocou no meu coração hoje. Uma mente transformada vai mudar a cultura da sua boca. Ei, ao invés de você abrir a boca para reclamar, você vai abrir a boca para agradecer, irmãos. Glória a Deus por isso. Uma mente transformada muda a cultura da nossa boca. Dificilmente você vai abrir a boca para ficar reclamando das coisas. Ah, na igreja não está nada bom. Ah lá, as pessoas não, a gente não se entende, aí eu venho para minha casa, não está bom também, o meu casamento não está bom. Irmãos, uma mente transformada, se você vencer no campo de batalha da sua mente, a sua boca vai ser mudada a cultura dela. Ao invés de você abri-la para reclamar, você vai abrir a sua boca para agradecer. Você vai abrir a sua boca para louvar ao Senhor. Isso é poderoso, não é, irmãos? Tudo isso começa no campo emocional. O nosso campo emocional, os nossos pensamentos, esse mundo interior que eu dei uma parafraseada para vocês do consciente, pré-consciente, inconsciente. Satanás está derrubando pessoas aos montes nessa área. Começa assim, um pensamento que a princípio a pessoa não dá tanta importância, pode ser na área sexual, dos homens, pode ser na área sentimental para as mulheres, pode ser na área profissional, um pensamento que você não vai dar muita atenção, mas entrou, um pensamento que vai contra a palavra de Deus, entrou, quer dizer, uma semente do mal foi plantada ali, você não filtrou e você deixou ela. Essa semente, irmãos, ela germina muito rápido. Esse pensamento, ele rapidamente atrai outro pensamento, 70 mil pensamentos por dia. Se você não filtrar, não cortar, não proteger a tua mente, quantos desses vão criar raiz dentro do seu coração? E a hora que você vê, você está completamente tomado. A hora que você vê, você já não consegue mais ficar com os irmãos na igreja, você já não responde mais à sua liderança com honra,
Porque honrar a liderança não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra. Não fui eu quem inventei. Honrar a liderança é um princípio bíblico. Eu vou dizer para você, quer destruir a sua vida em questão de tempo? Quer colocar um prazo de validade na sua vida? Desonra a liderança que Deus instituiu sobre ela. Ei, irmãos, é insano, é loucura. Para os irmãos que gostam de ler, tem um livro que é bem baratinho, tem nas livrarias evangélicas aí, chama Autoridade Espiritual, Watchmani. Leia lá, faz uma leitura daquele livro, vai trazer um temor em você. Depois que eu tive contato com esses livros, irmãos, aonde eu chego, eu procuro saber quem é que é o líder daquele ambiente, seja um chefe, um líder, uma autoridade, porque eu vou respeitá-lo, eu vou honrar com ele, eu não vou deixar os meus pensamentos me assaltarem. A minha mente foi transformada por Jesus, a minha mente está cativa na obediência de Cristo. Deus diz que toda a autoridade foi instituída por Ele, e eu devo honrar com isso. Então, irmãos, é muito perigoso os pensamentos sutis que entram nas nossas mentes. O escritor chamado Augusto Cury, não sei quantos conhecem, escreveu uma série tentando entender a mente de Cristo. Algo maravilhoso. Ele se dedicou a tentar entender a mente de Cristo. Mas tem um detalhe: o Augusto Cury era ateu, ele não acreditava em Jesus, em Deus. Ele foi tentar entender a mente de Cristo para provar para algumas pessoas que Cristo, que Deus não existia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Glória a Deus por isso. Ele se converteu. Ele ficou tão impressionado com aquilo que ele teve acesso, foi tão poderoso para ele, psiquiatra, foi tão poderoso para ele se deparar com aquele material, que ele foi convertido por aquilo. Aí ele escreveu 5 livros: O Mestre da Sensibilidade, O Mestre dos Mestres, O Mestre da Vida, O Mestre do Amor, O Mestre Inesquecível. Eu terminei essa leitura final do ano agora. Foi tão impactante para mim, que eu resolvi trazer alguns pontos dessa leitura para vocês, para poder agregar a essa ministração sobre o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Se nós fizermos um paralelo, guardadas as proporções da nossa mente com a mente de Cristo, você vai ficar impressionado. Porque ao final, é essa mente que Ele, o próprio Cristo, deseja que nós, eu e você, tenhamos. É mais ou menos assim. Palavras do autor: aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e a não impor minhas ideias, e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender as minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, sem angústia ou solidão. Por tudo isso,
Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Seus pensamentos, sua mente, quem somos nós para discernir? Porém, é sabido que Jesus protegia sua emoção diante dos focos de tensão. Ele filtrava os estímulos estressantes. Ele não fazia da sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais. Não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais. Pensava antes de reagir. Era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos. Transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e segui-lo aos próprios ouvintes. Ele vivia a arte do perdão, podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. Ele era um investidor em sabedoria diante dos invernos da vida, fazia das suas dores uma poesia, não fugia dos seus sofrimentos, mas enfrentava-os com lucidez e dignidade. Quanto mais sofria, mais alto ele sonhava, não reclamava nem murmurava, supervalorizava o que tinha e não o que não tinha, compartilhava com liberdade os seus pensamentos. As ideias negativas não tinham lugar na sua mente. Ele era um agente modificador da sua história e não vítima dela. Não sofria por antecipação, rompia todo o cárcere intelectual. Ele era flexível, solidário e compreensível. Brilhava no seu raciocínio, pois abria as janelas da memória e pensava em todas as possibilidades. Ele contemplava o belo nos pequenos eventos da vida, não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. Vivia cada minuto da vida com intensidade, não havia nele sombra de tédio, rotina ou angústia existencial. Ele era sociável, agradável, relaxante. Estar a seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. Ele vivia a arte da autenticidade, sabia compartilhar os seus sentimentos e falar de si mesmo. Vivia a arte da motivação, conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotado, antes do cair da primavera, antes das chuvas. Não esperava muito das pessoas que o rodeavam, nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente por elas. Tinha uma enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos discípulos. Nunca desistia de ninguém, embora as pessoas desistiam dele. Tinha uma enorme capacidade para encorajar, ainda que fosse com o olhar. Usava os seus erros como adubo da maturidade e não como objeto de punição. Sabia estimular pessoas inteligentes e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. A ninguém considerava seu inimigo, embora alguns o considerassem uma ameaça para a sociedade. Conseguia amar com um amor incondicional, um amor que ultrapassa a lógica do retorno. Essa é a mente do nosso Senhor Jesus na ótica de um escritor chamado Augusto Cury. Impressionante, né, irmãos? E é essa mente que tem disponível para a minha vida e para a sua. É assim, é isso que acontece quando nós submetemos os nossos pensamentos à obediência do Senhor. É isso que acontece quando nós filtramos os nossos pensamentos. Sabe, irmãos, eu não sei aqui como você chegou, não sei o que é que você tem passado, mas o Senhor está inclinando o meu coração a fazer uma oração específica com você. Se você tem enfrentado batalhas nos seus pensamentos, o Senhor está dizendo para você vir aqui à frente, e eu vou fazer uma oração com você. O Senhor está dizendo que o tempo de batalha acabou. O Senhor está dizendo que Ele vai filtrar os teus pensamentos, que Ele tem visto a tua luta, que Ele tem ouvido as tuas orações. Se você está assim, irmãos,
e deseja que o Senhor transforme essa realidade na sua vida, eu vou convidá-lo para vir aqui e nós vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não precisa resistir, meus irmãos, porque Ele é irresistível. Ele é irresistível. A graça que Ele vai derramar sobre a sua vida hoje é algo que vai ser um divisor de águas. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Toda luta, toda batalha no campo, na mente, no emocional, nesse momento vai sendo retirada. O Espírito Santo do Senhor está batizando com batismo de renovo. A palavra de Deus diz que quem anda com o Senhor anda em novidade de vida. É essa novidade de vida que Ele está oferecendo para você nessa noite. Pai, aqui está o seu povo, os seus filhos, aqueles que o seu Espírito trouxe. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada uma dessas vidas diante do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para transformar a realidade deles, para transformar, para destravar o destino deles. Meu Pai, aqui tem homens e mulheres que estão lutando no seu campo emocional, estão travando verdadeiras batalhas na mente, Senhor, na área sentimental, na área financeira, meu Deus, na área ministerial. Senhor, em nome de Jesus, vai o Senhor promovendo luz na vida deles. Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame luz na vida dessas pessoas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor direcione cada um aos passos que eles devem dar, meu Pai. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Toda semente que foi plantada nesse momento na vida dessas pessoas vai caindo por terra nesse momento. Vai caindo por terra. Nós não aceitamos nenhum pensamento que possa entristecer o Senhor na vida deles. Senhor, estabelece o teu filtro na vida deles. Cada pensamento que vier à mente deles, meu Pai, passará pelo Senhor. E é o Senhor quem vai determinar se esse pensamento vai descer ao coração ou não, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda a vida dos meus irmãos, Senhor. Guarda a vida deles, meu Pai. Eu creio na tua cura, eu creio no teu milagre, eu creio no teu cuidado, e eu creio que a história que o Senhor vai escrever na vida de cada um deles é uma história linda, uma história leve. Todo o peso vai sendo retirado nesse momento da vida deles. O Senhor está dizendo que você estava se sentindo tão pesado, você estava a ponto de desistir da sua própria vida, mas ei, se acalma, porque Ele tem visto a tua luta. Ele te trouxe aqui. Você não veio porque você quis, você não veio por um convite, você foi atraído aqui porque o Senhor desejou isso. Ele está nesse momento movendo os céus a favor da tua vida. Ei, o Senhor está dizendo para você: filho, filha, permaneça. Filho, filha, eu sou o Senhor, a mim pertence a terra, toda a sua plenitude, o mundo e as pessoas que nele habitam, e você faz parte disso, meu filho. Eu tenho visto e tenho cuidado de você. A partir de hoje, nesse momento, meu Pai, pela autoridade que o Senhor me constituiu, eu declaro essas pessoas libertas de todos os pensamentos negativos da mente delas, em nome do Senhor Jesus. Amém.